Fala, galerinha! Fala, galerinha! Saudade de vocês, cambada! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Estão se cuidando direitinho? Família tá legal? Tá tudo bom? Tá dando tempinho para estudar? É muita coisa, né, gente? É muita coisa, mas tem. É o que tem para a gente fazer, falou? Vamos nos cuidar que é daqui a pouco esse negócio tudo passa e a gente pode estar junto de novo e eu ir lá enchendo o saco de vocês e falando para vocês que a biologia é a coisa mais importante do mundo, que é a minha filosofia de vida. Lembra que eu falei isso? Não sei. Ai, ai. Galera, o que a gente vai fazer hoje? Bom, é o seguinte, moçada. A gente vai fazer o nosso próximo papo, né? A nossa próxima conversa vai ser sobre biotecnologia, falar de DNA, de transgênico, de clonagem, de célula-tronco, né? Falar um monte de coisa, tá bom? Ponto a favor, ponto contra e tal. Só que esse assunto ele requer uma atenção maior, né, galera? Já é um assunto, ele não é difícil, né, mas ele é mais complexo pelo número de coisas que tem para a gente falar. Mas antes da gente entrar nisso, eu preciso dar um rapa nesses exercícios da apostila, ok? Então, vamos pegar os exercícios dessa apostila 2, que a gente vai fazer os exercícios de sala, tanto do módulo de síntese proteica, quanto do módulo de membrana e transporte. Falou? Então, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para a gente fazer essa correção e a gente vai continuar aqui com vocês. Beleza? Vamos lá. E aí, a outra aula nossa já vai ser sobre código genético, viu, galera? Código genético, sobre biotecnologia. Falou? Então, vamos lá. Então, tá lá, para você não se perder. Apostila 2, módulo 7, aula 13 a 14, página 7 também. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos, então, para a nossa próxima, para a nossa primeira pergunta. Valeu? E só desculpa de eu dar umas engasgadas, galera, é que para ler, para mim, ainda não é fácil. Falou? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Uma questãozinha da Unesp que diz: nas células ocorrem reações químicas para a síntese de moléculas orgânicas necessárias à própria célula e ao organismo. A figura mostra a reação química de formação de uma estrutura molecular maior a partir da união de 3 outras moléculas menores. Então, eu estou juntando uma moléculazinha aqui, uma moléculazinha aqui, uma moléculazinha aqui. Primeira coisa que nós temos que fazer é caracterizar essas moléculas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho aqui um radical amina, o grupamento do ácido carboxílico, C-OH, um NH2 aqui, uma variável R e um hidrogênio, ligados tudo num carbono alfa. Que molécula que é essa? Aminoácido. Muito bem, galera, muito bem. Isso aqui é um aminoácido, isso mesmo, isso aqui é um aminoácido. E agora aqui, eu estou vendo, através de uma ligação peptídica, a união de 2 outros aminoácidos. E aí, justamente essa ligação peptídica que eu vou fazer aqui agora. Eu vou tirar um hidrogênio do radical amina, vou tirar o OH hidroxila do grupamento do ácido carboxílico e vou unir esse carbono a esse hidrogênio. Para isso, eu preciso tirar uma molécula de água. Você lembra disso? Ao unir moléculas orgânicas, eu preciso tirar uma molécula de água. É o que está acontecendo aqui agora, que você está vendo aqui. Tchan, 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 tchan. Tá bom? Assim que eu faço isso, eu livro uma ligação do carbono, livro uma ligação do nitrogênio e eu consigo ligar o carbono ao nitrogênio, como vocês estão vendo aqui. Espera aí, como é que a gente chama essa ligação do carbono com nitrogênio, a união de 2 aminoácidos? A gente chama isso de ligação peptídica. Falou? Peptídica. Galera, de boa. Ele vai lá e pergunta para você assim, vamos ver na próxima questão, a questão em si, tá bom? Ele pergunta assim, essa reação química ocorre no interior da célula
durante ao quê? Ele vai querer saber qual é o processo em que isso ocorre. Ô, velho, você vai lembrar, né? Qual processo que ocorre isso? Né? União de aminoácidos é para formar uma molécula chamada proteína. Ali no nosso exemplo, nós vimos a união de um peptídeo, quer dizer, um aminoácido, a outros 2 peptídeos, né? Formando um tripeptídeo. Lembra? Tá vendo lá? Você viu lá? Eu estava juntando 3 aminoácidos. Isso, galera, faz parte de um processo muito maior, que é o da síntese proteica, que acontece aonde? Lá no ribossomo. Como é que a gente chama esse processo? Tradução. Né? Como é que acontece? O ribossomo, a cada 3 nucleotídeos, quer dizer, a cada códon, né, que ele lê no códon do RNA mensageiro, a cada 3 nucleotídeos, ele vai chamar um aminoácido. E esse aminoácido vai fazer parte da proteína desejada. Falou? Então, bastando sabendo disso, né, você já é, então, capaz de responder que, vamos lá, que esse processo está onde? Na formação de nucleotídeos, na tradução do RNA mensageiro, na formação dos triglicerídeos, na transcrição no DNA ou na síntese de polissacarídeos? Qual que é a resposta, galera? Eu sei, né, galera? A resposta é letra B, de bola. Então, tá aí, ó, né? Resposta da questão 1, letra B. E aí a gente justifica justamente falando isso, né? Que é durante o processo da síntese proteica, que acontece no ribossomo, né? Que nós vamos ter a união de aminoácidos. Lembrando que, não esqueça nunca, que essa união de aminoácidos está intimamente ligada, está até coordenada, né, pela informação trazida pelo RNA mensageiro. Aí, então, o Tiozinho escreveu, durante a tradução ribossômica do RNA mensageiro, os aminoácidos são encadeados, né, não desencadeados, encadeados por meio de ligações covalentes amídicas, né, conhecidas como ligação peptídica. Fechou? Tranquilo, né? Primeira questãozinha só para a gente esquentar. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 2, do módulo 7, que ele dá aqui, esse exercício foi considerado muito difícil. Cara, ele não é não, ele é muito fácil. Quer ver, ó, fala assim, ó, considere que a base nitrogenada púrica, ó, púrica, grifa aí púrica, né, do terceiro RNA códon, né, do RNA mensageiro, escrito abaixo, tenha sido substituído por uma guanina. Eu tenho que chegar no terceiro códon, ó, 1, 2, 3, tá? E o que ele está pedindo para fazer? Considere que a base nitrogenada púrica, quem que é a púrica aqui? Nós temos A ou C. Você lembra, galera, que as bases púricas são adenina e guanina. Uracila, citosina e timina é sempre pirimídica, né? Então, ele está pedindo para tirar a A e colocar a G, tá bom? Então, eu vou tirar o A e vou colocar a G, tá bom? Aí fala, o quadro a seguir mostra alguns códons do RNA mensageiro e os aminoácidos codificados por cada um deles. Então, cadê? Está aqui. Tá? Então, eu tinha um AUC, isoleucina, tá? E aí eu vou tirar o A, colocar o G, aí vai virar GUC. GUC, o que é? Tá aqui, ó, valina. Facinho, galera, tá? Qual que é a dificuldade aqui, gente? Então, não esquece, tá? Uma partezinha da aula chatinha, mas não esquece. Quando a gente está falando em bases nitrogenadas, não esquece que eu tenho que lembrar que essa base nitrogenada pode ser púrica e pode ser pirimídica. Quando é púrica, adenina e guanina. Quando é pirimídica, citosina, timina e uracila. Falou? Sem esquecer que, pelo amor de Deus, né, que RNA não tem timina, que RNA tem uracila. Tá bom? Então, no nosso caso aqui é um caso de
RNA. E lembra que cada 3 nucleotídeos pede um códon. Falou? Então, vamos tirar e vamos, então, responder a nossa questão. Então, está lá, ó. O novo aminoácido codificado a partir dessa alteração, quer dizer, vamos lá tirar, a partir daquilo que era AUC, pedir a isoleucina, passou a ser GUC, né? Vai chamar, então, valina, o novo aminoácido. Então, está lá, arginina não, metionina não, valina, essa é a resposta, serina não, glicina não. Então, a resposta, portanto, é a letra C, né? E, então, está falando, nós deixamos aí um textozinho, né? As bases nitrogenadas púricas são a adenina e a guanina, né? Portanto, no terceiro códon do RNA mensageiro, o AUC passou a ser GUC. E depois da substituição dessa adenina, né, por uma guanina, passou a chamar, então, o aminoácido valina. Valeu? Tranquilo? Tranquilo, galera? Então, tá bom. A gente vai falar um pouquinho mais de código genético, galera. Não, eu já ia falar alguma coisa agora, mas eu vou esperar a próxima questão. Tá bom? Então, vamos lá para a questão número 3, que diz assim. Medicina São Caetano do Sul, que fala assim, ó, o diagrama ilustra os 64 códons possíveis com suas respectivas correspondências no mecanismo celular de tradução. Então, ele vai nos dar uma tabelinha de códon, não é isso? Aí ele pergunta, o que é um códon e em quais moléculas está presente? Depois pergunta, explique a propriedade de degeneração do código genético, utilizando o aminoácido valina, que é o caso da nossa questão, como exemplo. Aí vai me dar uma tabelinha. Ele me deu um diagrama diferente aqui, ó, tá bom? Mas não muda nada, né, galera? Então, por exemplo, ele está falando em valina. Vamos procurar a valina aqui. Leucina, prolina, histidina, guanina, valina. Aqui, achei valina. Então, você sabe. Quais são os códons que pede valina? GUU, GUC, GUA e G. Falou. Então, tá. Esses são os códons. Aí, que pede valina, tá bom? Qualquer um desses aqui pede valina. Então, primeiro vamos responder as questões. Na letra A diz o seguinte. O que é um códon? Em quais moléculas está presente? Então, a gente sabe, né, galera? O que é um códon? Um códon nada mais é do que aquela sequência de 3 bases nitrogenadas que no RNA mensageiro vão indicar ao ribossomo qual é o aminoácido que vai ser chamado. Essa é a ideia. Cada códon vai pedir um aminoácido. Fechou? Beleza? Tá bom? Isso que é um códon. Então, vamos lá. O que é um códon? Então, chamamos de códon a cada sequência de 3 nucleotídeos de um RNA mensageiro capaz de induzir ao ribossomo a chamar um determinado aminoácido, um aminoácido específico. Tá bom? Então, vamos lá, vamos responder. O códon é constituído por 3 moléculas em sequência, no caso dos nucleotídeos. O DNA e o RNA mensageiro são formados por essas sequências de códons. O DNA não, o RNA sim. Beleza? O gabarito aqui da coxininha. Valeu, galera? Tranquilo? Então, agora nós vamos para a questão B. Explique a propriedade de degeneração, não é isso? Isso, de degeneração do código genético, utilizando o aminoácido valina como exemplo. Galera, então agora vamos falar daquele negócio que eu estava querendo falar com vocês a respeito do código genético, que é o seguinte, galera, presta atenção.
que é código genético? Vamos lembrar. Código genético é a compilação das 64 combinações de códigos possíveis e seus respectivos aminoácidos. Isso é o código genético. Beleza? Beleza. E eu pedi para vocês guardarem algumas coisas sobre o código genético. Primeiro, o código genético ele é universal. Todos os seres vivos trabalham com o mesmo código genético no processo da tradução. Só que não. A gente vai falar que é. Segundo, a distribuição dos códons, né, dos 64 códons e os 20 tipos de aminoácidos não é proporcional, não segue regra nenhuma, acontece totalmente por acaso. O que faz com que determinados aminoácidos tenham um códon só e outros aminoácidos podem ter até 6 códons. Tá? Então, a distribuição não é igualitária, ela não é proporcional. Tá? Terceira coisa, não esquece o códon de inicialização, AUG. O códon AUG é um códon de iniciação. Ele indica o início da síntese. O RNA só começa a ser traduzido após o momento em que o ribossomo ler a sequência AUG. Não esquece os 3 códons de paradas, UAA, UAG e UGA. São 3 códons que indicam ao ribossomo que a síntese acabou. Tudo isso a gente já falou. E agora, respondendo à nossa questão. O código genético é considerado degenerado. Por que ele é considerado degenerado? Galera, deixa eu tirar eu aqui para a gente poder voltar na outra tela. Então, olha aqui, galera. Ó, vamos supor, né, que um determinado código era GUU. E GUU pedia valina. Vamos supor, galera, que por uma mutação qualquer que aconteceu lá no DNA, ao invés de ser GUU, cadê minha seta? Aqui, ó. Ao invés de ser GUU, vai ser GUC. Espera aí, houve a mutação lá? Houve. Houve a mudança aqui no código? Houve. Mas não vai pedir valina do mesmo jeito? Vai. Então, galera, quer dizer que o código genético ele não é fiel. Por isso que ele é considerado degenerado. Degenerado porque ele não é fiel. Ele permite que determinadas modificações aconteçam no material genético sem que necessariamente se altere a proteína a ser formada. Por quê? Porque o mesmo aminoácido pode ter vários códons. Então, se o aminoácido sofreu, se o códon sofreu uma pequena modificação só, é possível, né? É possível, não é obrigatório, mas é possível que essa modificação no códon não altere o aminoácido a ser chamado. Falou? Então, vamos lá. A resposta da B ficaria assim, então. O código genético é degenerado porque existem diferentes sequências de nucleotídeos, ou de códons, né, que especificam o mesmo aminoácido. Exemplo, né, os códons codificam o aminoácido valina são GUC, GUU, GUC, GUA e GUG. Quer dizer, qualquer alteração que fique entre esses 4 não vai alterar o aminoácido a ser chamado. Valeu? Então, vamos lá agora para o exercício de membrana. Agora um exercíciozinho facinho. Falou? Então vamos. Ó, então vamos lá. Caderno 2, módulo de 8 a 9. Então aqui é membrana e estrutura. E 9 era transporte, né? Aulas 15 a 18, página 19. Então, tá bom. Deslizo. Então, nós temos aqui uma questão. Isso aqui está muito petitinho, às vezes não vai conseguir enxergar. Então, vamos lá. A questão 1, ele está pedindo só para a gente colocar um falso verdadeiro aqui. Então, vamos ver lá. Algumas, como é que é? Analise as seguintes afirmações sobre a membrana plasmática e assinale com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas. Então, vamos analisar a primeira. Cada tipo de membrana possui proteínas específicas que funcionam como portas de entrada e de saída de moléculas do meio interno para o meio externo da célula e vice-versa. Verdade, né, galera? Quando a gente estudou lá, nós vimos que existem
proteínas, existem um monte de tipos de proteínas. Entre essas proteínas que existem, nós temos aquelas que fazem transporte através da célula. Portanto, essa afirmativa está correta. Falou? Vamos ver. Então, está lá, verdadeira. Vamos, então, agora para a segunda. O mosaico fluido é um modelo válido para explicar a membrana plasmática, mas não para as membranas que envolvem as organelas celulares. Galera, a gente falou tanto isso, velho. Não, membrana é membrana. Não importa se ela se ela é membrana plasmática, ou se ela está na carioteca, ou se ela está no complexo de Golgi. Membrana é membrana. Todas as estruturas membranosas, elas são formadas por uma bicamada fosfolipídica incrustada de proteínas. Óbvio, vai ter diferença em tipo de proteína. Óbvio, vai ter diferença se vai ter glicocálix ou não, se vai ter colesterol ou não. Mas, basicamente, a estrutura mosaico fluido de fosfolipídio, proteínas que ficam ali a deriva, né, naquele mar lipídico, isso é verdade, né? Então, a nossa afirmativa, então, está errada, falsa. Então, vamos lá, os próximos. As proteínas periféricas se encontram embutidas na membrana, interagindo fortemente, fortemente com as porções hidrofóbicas dos lipídios. E, por essa razão, são de difícil isolamento em laboratório. Galera, eu acabei de falar que essas proteínas elas ficam à deriva no mar lipídico. Não tem nada fortemente ligado ali. Está tudo solto. Fiz questão de mostrar um filme para vocês só para mostrar como essas moléculas estão todas soltas. Não tem nada preso, não tem nada fortemente ligado ali, como fala ali a nossa afirmação. Portanto, a segunda afirmação também está errada. A segunda não, a terceira, né? Agora vamos para a outra. Ácidos graxos e hormônios esteroides, não vamos esquecer que ácido graxo e hormônios esteroides são lipídios, né? São substâncias que entram e saem da célula por difusão simples, pois a movimentação, o movimento acontece apenas pela força do gradiente de concentração. Isso, né, galera? A gente vai fazer essas absorções pela própria camada fosfolipídica, né? Você está vendo, ó, porque não poderia passar por proteína. Ácidos graxos e hormônios sexuais, esteroides, são lipídios. Então, não passa por proteína, passa pela bicamada fosfolipídica. Isso vai ser feito, né, através da difusão. Falou? Aqui está dando só alguns exemplos de 2 oxigênios. 2 oxigênios. Resposta verdadeira. Tá bom? Beleza. Qual que deu a sequência aqui, galera? VFFV. Vamos ver se a gente tem isso lá. VFV não. VFFV. Resposta, portanto, letra C. Né? Então, está falando lá. Modelo mosaico fluido. Para a membrana é a mesma, para todos, etc. E tal. Bonitinho, certinho. Depois é só vocês copiarem aí a nossa respostazinha, se vocês quiserem justificar. Beleza? A outra questão, né? O cara te dá um texto muito grande aqui, gente, que fala sobre o naufrágio, né? O cara que é náufrago não deve beber a água do mar. Por que ele não pode beber a água do mar? Porque se o cara beber a água do mar, ele vai acabar se desidratando. Por que se desidratando? Ele vai se desidratar porque a água do mar é mais concentrada que o organismo do cara. Então, ao invés do cara beber água para se desidratar, é a água do mar que vai tirar a água do corpo dele. Então, aquilo que ele está tentando matar a sede, ele vai ficar com mais sede ainda, ele vai se hidratar mais ainda.
A água do mar vai puxar a água do próprio corpo para dentro do tubo digestivo. E aí o cara vai ter uma desidratação muito pior, né? Além das intoxicações de outros sais que já existem lá, tipo, por exemplo, sais de magnésio, que é sempre muito rico na água do mar. Então, ele está dizendo aqui, ó, quando bebemos água muito salgada, por mais contraditório que pareça-nos, na verdade, acabamos... Vamos ampliar aqui. Acabamos desidratados. Isso se deve a um processo, né, no qual a água do mar rouba a água presente nas células do corpo. Nessa tentativa, então, tomar uma água salgada leva à morte em 1 ou 2 dias. Aquilo que eu falei para vocês, né, galera? Aí fala, o processo 1, né? Você perde água, o movimento de água dissolvente é sempre um só, né? Você perde água através de qual processo? Fagocitose, difusão, bomba só de potássio, difusão facilitada, osmose. Transporte dissolvente, do menos para o mais concentrado. O que é isso? Osmose. Valeu, galera? Fechou? É a própria receita de osmose essa questão. Tranquilo? A questão 3, uma questão bastante interessante, que fala o seguinte. Os leucócitos fazem parte do nosso sistema imunitário, né? Ativado nas defesas do nosso corpo. Na corrente sanguínea, os leucócitos englobam e digerem corpos estranhos na tentativa da ação com a presença dos nossos invasores. É a tentativa de acabar com a presença dos nossos invasores. Então, isso é um trabalho que os leucócitos, nossas células de defesa, fazem. Aí ele fala, o método utilizado pelos leucócitos para eliminar os corpos estranhos, isso é conhecido como o quê? Galera, ele acabou de falar aqui em cima que engloba. Se ele falou que engloba, é pinocitose, é divisão celular. Luizinho, poderia ser pinocitose. Pinocitose é englobamento de partícula, tá bom? De partícula, de pequenas partículas ou gotículas, melhor dizendo. Tá? Síntese celular, fagocitose e morte celular. A resposta está fácil aqui, né, galera? Isso, inclusive, foi feito, exemplo de sala de aula, ok? Letra D, portanto, a nossa resposta. E, para a gente terminar, a última das questões, né, uma questãozinha aberta que fala sobre uma questão também da Santa Marcelina, né, de medicina, uma questão muito legal que fala assim, as células apresentam membrana plasmática com composição química e estrutura semelhante entre si. Ele já está dizendo que todas as membranas são parecidas. Indique a composição química do tipo e o tipo de permeabilidade característica da membrana plasmática. Depois ele pergunta. Os cientistas Singer e Nicholson sugeriram um modelo para a membrana plasmática. Que denominação foi dada a esse modelo? Depois fala, descreva a estrutura da membrana plasmática de acordo com esse modelo. Tá fácil, né? Então, vamos lá. Primeiro, indica a composição e o tipo de permeabilidade. Composição, você sabe, né? Ela é
formada por uma bicamada fosfolipídica, né, com incrustações de proteína. Traduzindo, ela tem uma composição lipoproteica. E aí ela fala depois qual é o tipo de permeabilidade que a membrana tem. Aí você lembra que, na própria definição, a gente fala que a membrana ela é seletivamente permeável. Valeu? Então, tá lá. Composição química da membrana plasmática, ela é lipoproteica e a permeabilidade é seletiva. Beleza. A questão B, que também não é difícil, fala. Os cientistas Singer e Nicholson, aí ele pergunta assim, descreva a estrutura da membrana plasmática de acordo com esse modelo. Ah, tá. Então a descrição a gente vai colocar agora. Então você vai colocar assim. O modelo é chamado de modelo mosaico fluido, né, justamente devido a essa característica de não ter nada preso, que está tudo solto ali, né? Mosaico fluido, e ele pede para você descrever, você vai descrever que é uma bicamada fosfolipídica incrustada de proteínas. Beleza? Então a gente vai lá, denominado mosaico fluido, de acordo com esse modelo, a membrana plasmática constitui-se por uma bicamada fosfolipídica onde as proteínas se distribuem. Falou? E aí, então acabou. Então, galera, agora então a gente está com esses exercícios resolvidos, tudo bonitinho, tudo certinho, e a gente pode então definitivamente entrar agora para a biotecnologia na nossa próxima aula. Valeu? Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Beijo. Em pé, juízo, hein? Beijão.